Você já se sentiu pequeno demais para ser usado por Deus? Já pensou que sua história, seus erros ou sua falta de preparo te colocam fora dos planos do céu? Então pare e pense nisso. Os homens que mudaram o mundo com o Evangelho eram pescadores. Eram cobradores de impostos, radicais políticos, homens esquecidos pela sociedade. Nenhum deles era famoso. Nenhum era formado em teologia. Mas todos disseram sim quando Jesus os chamou. E esse sim mudou o curso da eternidade. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada dos apóstolos, do anonimato ao martírio, e descobrir que o mesmo Deus que o chamou, ainda hoje chama pessoas comuns para cumprir uma missão eterna. Fique comigo até o final e veja como a história deles pode inspirar a sua própria caminhada com Deus. Olá! Você está no Revelando o Passado. Se curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Antes de Jesus encontrá-los, os apóstolos eram pessoas como eu e você. Pedro, André, Tiago e João trabalhavam todos os dias à beira do mar da Galileia. Eram pescadores rudes, calejados pelo trabalho pesado, acostumados com as dificuldades da vida simples. Mateus, por outro lado, era um cobrador de impostos, alguém rejeitado pelos judeus e odiado por trabalhar para o Império Romano. Simão, chamado Zelote, fazia parte de um grupo radical que sonhava em derrubar Roma à força. Nenhum deles era ideal aos olhos do mundo religioso da época. Não estavam nos templos, não tinham seguidores, não tinham currículo. Mas tinham algo que Jesus valoriza acima de tudo: um coração disposto a seguir. Isso já era o suficiente. O chamado de Jesus não veio com um manual, nem com promessas de facilidades. Foi direto, simples e transformador: siga-me. E eles seguiram. Deixaram suas redes, suas mesas de cobrança, seus ideais, suas rotinas, e foram atrás de um homem que prometia algo maior. Um reino que não era deste mundo. Eles não entenderam tudo no começo, e nem precisavam. Bastava confiar. Essa decisão mudou tudo. Jesus não os chamou por estarem prontos, mas por estarem disponíveis. E ao longo dos 3 anos que andaram com ele, aprenderam que o caminho do discipulado não é feito de perfeição, mas de rendição. Cada queda era uma lição. Cada dúvida, uma oportunidade de fé. Jesus não os abandonou nas falhas, ele os moldou nelas. A história de cada apóstolo é um retrato vivo do que Deus faz com quem se entrega. Pedro, por exemplo, era impulsivo, falava antes de pensar, e chegou a negar Jesus 3 vezes. Mas foi ele quem se levantou para pregar no dia de Pentecostes, sendo usado para levar 3.000 pessoas à conversão. João, conhecido por ser um dos filhos do trovão, tinha um temperamento forte, mas se tornou o apóstolo do amor, escrevendo palavras que até hoje aquecem corações. Tomé duvidou. Exigiu provas. Mas foi ele quem levou o Evangelho até a Índia, onde entregou sua vida pela fé. Mateus trocou uma vida de conforto pelo risco de ser perseguido, e escreveu um evangelho que até hoje transforma vidas. Simão, o Zelote, abandonou seu radicalismo para abraçar o verdadeiro reino. Cada um deles foi moldado de dentro para fora. A transformação não foi mágica, nem imediata. Mas foi real, constante, profunda. Exatamente como acontece com todos aqueles que permanecem perto de Jesus. Depois da ressurreição, os apóstolos não voltaram às suas antigas vidas. Eles receberam uma missão clara: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E mesmo sem Jesus fisicamente presente, eles não hesitaram. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, de medrosos que se esconderam na crucificação, tornaram-se proclamadores ousados diante de reis e multidões. Pedro enfrentou o sinédrio sem medo. Paulo desafiou o império com a verdade. João testemunhou com amor mesmo em meio à perseguição. Eles sabiam que o preço era alto, mas sabiam também que o valor da eternidade era maior. Levaram a mensagem para além das fronteiras de Jerusalém, atravessando continentes, superando prisões, naufrágios, ameaças e desprezo. E tudo isso porque entenderam: a missão é maior que o mensageiro. Mas a fidelidade deles custou caro. Muito caro.
A maioria dos apóstolos teve finais dolorosos. Pedro foi crucificado e fez um último pedido: ser pregado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes. André foi amarrado em uma cruz em forma de X e permaneceu ali por 2 dias, pregando até seu último fôlego. Tomé foi atravessado por lanças na Índia. Bartolomeu foi esfolado vivo. Paulo foi decapitado em Roma. João, o único que morreu de velhice, ainda assim passou por tortura e exílio. Nenhum deles negou a fé. Nenhum deles desistiu. Eles podiam ter fugido, escondido, silenciado. Mas sabiam que estavam carregando algo eterno. E preferiram perder a vida do que perder a missão. Essa parte da história não é contada para chocar, mas para mostrar o valor de uma fé autêntica. Eles não morreram por uma ideia. Morreram porque sabiam em quem haviam crido. O que aprendemos com eles? Primeiro, que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chama. Segundo, que o discipulado verdadeiro é um processo, não um evento. Terceiro, que a fé não é um sentimento bonito, mas uma entrega diária. E quarto, que a missão ainda não acabou. Os apóstolos começaram algo que hoje está em nossas mãos. Você pode não se sentir preparado, mas nenhum deles estava. Pode se achar pequeno, mas Deus sempre usou os pequenos para grandes propósitos. A pergunta não é se você é digno. É se você está disposto. Porque quando Deus encontra um coração disponível, Ele transforma, envia e sustenta. Eles começaram como pescadores. Terminaram como colunas da fé. Se isso não te inspira, talvez você ainda não entendeu o tamanho do chamado que também está sobre a sua vida. A missão dos apóstolos terminou na terra, mas continua no céu. E ela continua também aqui, por meio de mim e de você. Hoje, somos os pés e as mãos de Jesus. Somos o eco das palavras que eles pregaram. E se eles enfrentaram tudo por amor a Cristo, o que nos impede de viver com a mesma ousadia? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu não tenho coragem, não sou como eles. Mas lembre-se, eles também não eram assim no começo. Foi a presença de Jesus que os transformou. Foi a comunhão com o Espírito Santo que os fortaleceu. E isso está disponível para você agora. O céu não é o destino apenas dos perfeitos, mas dos perseverantes. Se você permanecer firme, ainda que caia, ainda que duvide, ainda que chore, Deus vai te sustentar até o fim. De pescadores a mártires. De anônimos a colunas eternas. De homens falhos a instrumentos celestiais. Essa é a história deles. Mas pode ser também a sua. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda escolhe os improváveis. Deixe nos comentários qual apóstolo mais te inspira. E inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé. Porque a missão continua. E quem sabe, o próximo a dizer sim seja você.